Graça e paz de Cristo. Só quem está acordado diga amém. Quem está disposto diga aleluia. Se coloca de pé em nome de Jesus. Esse é o dia que o Senhor nos deu. Alegremos-nos e regozijemos-nos nele. E que dia lindo está lá fora. Vocês viram, né? Eu abri a janela e falei, deu praia. Aí eu lembrei, é domingo. Não, deu casa do Senhor. E que bom, glória a Deus. E que bom que você está aqui. É o melhor lugar para nós estarmos. Amém ou amém? Então, abra sua Bíblia comigo em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, a partir do versículo 12, do 12 ao 24, palavras do apóstolo Paulo, à sua amada igreja de Tessalônica. Muito provavelmente, esse é o primeiro texto do Novo Testamento. Se der tempo, depois eu explico por quê. Se os irmãos não sabem ou não sabem, a Bíblia não é escrita em ordem cronológica, nem mesmo o Novo Testamento. Então, o primeiro evangelho vai ser escrito de Mateus, mas certamente foi depois de Tessalonicenses e de Gálatas. E assim diz a palavra do apóstolo Paulo: Irmãos, pedimos que vocês tenham em grande apreço os que trabalham entre vocês, que os presidem no Senhor e os admoestam. Tenham essas pessoas em máxima consideração com amor, por causa do trabalho que realizam. Vivam em paz uns com os outros. Vamos repetir isso? Vivam em paz uns com os outros. Fala para o irmão que está ao teu lado, para de brigar. Viu? Ele não gostou, ele já te olhou de cara feia. Viu isso? Aí fala de novo, viva em paz. Versículo 14. Também exortamos vocês, irmãos, aqui volta aqui. O irmão continuando a profetizar. Calma, volta. Também exortamos vocês, irmãos, a que admoestem os que vivem de forma desordenada, consolem os desanimados, amparem os fracos e sejam pacientes com todos. Tenham cuidado para que ninguém retribua aos outros mal por mal. Pelo contrário, procurem sempre o bem uns dos outros e o bem de todos. Estejam sempre alegres. Orem sem cessar. Em tudo, deem graças, porque esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Não apaguem o Espírito. Não desprezem as profecias, examinem todas as coisas, retenham o que é bom, abstenham-se de toda forma de mal. O mesmo Deus da paz os santifique em tudo, e que o espírito, alma e corpo de vocês sejam conservados de que forma, irmãos? Íntegros e irrepreensíveis. Quando? Na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Agora vamos ler juntos o versículo 24. Levanta uma das suas mãos comigo e diga assim: fiel é aquele que o chama, o qual também o fará. Aleluia. Pai, nós te louvamos pela tua palavra. Te louvamos, Senhor, por este domingo, pelas portas da tua casa estarem abertas, e nós cremos que também os céus estão abertos sobre esse lugar. Como Samuel orou, nós oramos. Fala que teu servo ouve, nos instrui, nos dirige, nos conserta, nos confronta, nos conforta, nos direciona no centro da tua vontade, que é boa, agradável e perfeita, porque nós queremos viver sob o poder da tua palavra e debaixo da direção do teu Espírito. Então fala e nos orienta nessa noite, nessa manhã, é o que nós oramos em nome de Jesus. Que todos digam amém. Podes assentar. É que eu já estou ansioso para o musical logo mais. Bom, o tema que eu coloquei para essa mensagem é Conselhos Pastorais Importantes para 2026. Existe um adágio popular que diz: se conselho fosse bom, não se dava, se vendia. Né? Quantos já ouviram esse adágio? Né? É um adágio muito conhecido, um ditado muito conhecido. Conselho, se fosse bom, não se dava, se vendia. O que vai contra os princípios da palavra de Deus. Certamente essa é uma palavra, um ditado debaixo de uma humanidade decaída no pecado. Ela revela pelo menos duas coisas. Conselho fosse bom, não se dava, se vendia. Se trata de alguém que quer viver por si mesmo, sim ou não? Alguém que é egoísta
alguém que não quer saber dos conselhos, ele quer viver segundo as suas inclinações, segundo as suas paixões, alguém que é insubmisso. Então, tanto o egoísmo quanto a insubmissão estão reveladas nessa frase. Ao contrário, as Escrituras Sagradas nos ensinam a valorizar a importância do conselho. Salomão vai dizer, na multidão dos conselheiros, há sabedoria. O salmista vai dizer que o conselho do Senhor dura para sempre. Davi ainda vai dizer no Salmo 32, para que nós não sejamos como o cavalo ou a mula. Eu até pensei assim, olha para o teu irmão e fala, não seja como um cavalo, mas isso é forte demais, né? Mas é a Bíblia que diz, não seja como um cavalo ou uma mula, sem entendimento, que são domados com freios, com cabrestos. Do contrário, não te obedecem. E muitas vezes, pessoas que vivem por si só, são pessoas assim, que precisam que as circunstâncias da vida a domem, e elas sejam humilhadas, caiam no chão, para que então elas tenham consciência de que nós sozinhos não somos autossuficientes. Nós não somos nada. Nós precisamos de pessoas, nós precisamos de conselhos. Sim ou não? Precisamos ser guiados e orientados. Ninguém é autossuficiente, ninguém tem todo o conhecimento, e isso é a beleza da igreja. Aqui está espalhada a multiforme graça de Deus. Eu ensino, mas também sou ensinado. Eu aprendo com vocês e vocês aprendem comigo. Uns aos outros têm esse poder de edificar a igreja. Posso ouvir um amém até aí? E o conselho que eu vou dar são os conselhos pastorais do apóstolo Paulo, sim. Paulo, ele é um apóstolo, a palavra apóstolo significa enviado, ele é um missionário. Ele pode não ser um pastor de uma igreja local, ele nunca ficou muito tempo em uma igreja, ele foi mais um missionário, abrindo e plantando igrejas, do que propriamente ficar pastoreando. Mas o apóstolo Paulo ele tem um coração de pastor. Então, ele funda a igreja de Tessalônica durante a sua segunda viagem missionária, logo depois que ele é ali afastado pelos perseguidores, ele foge para Bereia, depois foge para Atenas, depois ele vai passar 1 ano e meio em Corinto, e ele fica preocupado com o estado da igreja de Tessalônica. Então ele manda Timóteo saber como que estão os irmãos. Quando chega lá, Timóteo prega a palavra, vê o estado da igreja, traz as notícias para o apóstolo Paulo, que estava residindo em Corinto nessa época, e aí o apóstolo Paulo escreve essa carta mais ou menos no ano 50 ou no ano 51. Talvez, conforme eu disse, o primeiro escrito neotestamentário. E ele vai elogiar a fé da igreja de Tessalônica. Tessalônica cresceu e a sua fé está sendo referência em toda a Macedônia. Amém por isso. Ele vai também ensinar sobre a volta de Cristo, porque algumas pessoas morreram e eles estavam desesperados, porque eles entendiam que as pessoas salvas seriam arrebatadas, eles não entendiam ainda a ressurreição dos mortos. Então, o apóstolo Paulo aquieta o coração da igreja de Tessalônica com isso. Mas logo depois ele vai exortar, olha, enquanto Jesus não vem, nós temos uma vida para viver. Você pode repetir isso comigo? Enquanto Jesus não vem, nós temos uma vida na terra para viver. E como que nós devemos viver? Aí o apóstolo Paulo vai começar a instruir. Primeiro ele vai falar sobre a santidade. Sem a santificação, ninguém verá o Senhor. Ele vai falar, porque essa é a vontade de Deus para a vida de vocês, a santificação. E depois ele vai terminar essa carta, concluindo com vários conselhos finais. Então eu peço que você abra a sua Bíblia, aí nesse texto que nós lemos, nós só vamos ler esse texto e vamos fazer aplicações aqui diretas. Então, de novo, por que o tema dessa mensagem é esse? Conselhos pastorais. Porque é a forma como o pastor apóstolo Paulo está instruindo a sua igreja. Nós estamos indo para um novo ano. Ano novo, vida nova. Sim ou não? Mas dentro da vida nova, nós devemos manter certas coisas antigas. Não é porque nós desejamos coisas novas e precisamos desprezar as coisas antigas. Coisas novas e coisas velhas devem andar juntas. Então, quero dar alguns conselhos aqui debaixo da palavra, daquilo que a gente não pode abrir mão em 2026. Não podemos negociar. Esses conselhos pastorais precisam estar
guardados no nosso coração. A palavra é bem simples. Então eu vou aqui andar versículo a versículo com os irmãos, vou refletir sobre eles, no final nós vamos orar e vamos fazer um propósito com Deus. Senhor, que nós sejamos humildes, submissos, alegres, fervorosos em oração, buscando o bem dos outros, que jamais venhamos a vingar a nós mesmos, mas sempre entregar a justiça a Deus, que nós venhamos a jamais apagar o Espírito Santo da nossa vida, possamos valorizar as profecias e possamos viver em santidade, espírito, alma e corpo, na Tua presença, crendo na Tua fidelidade. Acabei a pregação. É isso. Mas vamos com mais calma agora, versículo 12. Irmãos, pedimos que vocês tenham em grande apreço os que trabalham entre vocês, que os presidem no Senhor e fazem o que, irmãos? Os admoestam. Tenham essas pessoas, 12 e 13, tenham essas pessoas em máxima consideração, com amor, por causa do trabalho que realizam, e vivam em paz uns com os outros. O apóstolo Paulo está ensinando a igreja, aos crentes, a serem pessoas submissas. Hoje, numa cultura pós-moderna, isso já é muito difícil, mas desde que o homem pecou, isso já era difícil. O homem tem um instinto pecaminoso que o leva à rebelião, que o leva à sua autossuficiência. O apóstolo Paulo está nos lembrando que se a gente quer viver em paz, primeiro nós devemos ser pessoas humildes e nos sujeitarmos. Esse tema de submissão para o apóstolo Paulo é central. Ele explica isso em Romanos, ele fala disso em Corinto, ele fala disso em Efésios, ele fala disso em Gálatas, ele fala disso em Colossenses. Em várias cartas do apóstolo Paulo, o tema submissão, sujeição é importante. Em Romanos ele vai dizer, não existe autoridade que não seja constituída por Deus, de modo que aquele que rejeita a autoridade, aquele que se revolta contra a autoridade, está se revoltando contra o próprio Deus que a constituiu. Então o apóstolo Paulo está nos dando um conselho importante, e a Bíblia não é apenas uma palavra de homem, é principalmente a palavra de Deus. Toda a Escritura é divinamente inspirada. Deus usou homens. Então, essa palavra aqui é uma palavra para nós hoje. Se nós queremos viver um 2026 abençoado, eu sei que nós vivemos numa era de muita agitação. Todo mundo é contra as instituições, é contra o governo. Vivemos um tempo em que as grandes autoridades e instituições estão sendo atacadas. Não se acredita mais na autoridade policial, não se acredita mais no governo, não se acredita mais na igreja, não se acreditam mais nos pastores. Existia uma época que você tinha o orgulho, o peito aberto, de dizer assim, eu sou um pastor. Hoje, devido a tantos escândalos e diante de tantos ataques, você fala assim, eu sou pastor. Parece que as pessoas, a ordem moral está sendo inversa. E o apóstolo Paulo está querendo nos colocar aqui num lugar de humildade e de sujeição. Você precisa ter a capacidade de obedecer e de sujeitar. Mas essa sujeição não tem que ser uma sujeição imposta. Ele diz, tenha em máximo apreço aquele que os preside no Senhor. Então, vem de fora, a gente tem que se sujeitar às autoridades de fora, mas no âmbito da igreja isso não é diferente. E aí o apóstolo Paulo está dizendo assim, olha, vocês têm pastores aí no meio de vocês. A igreja de Tessalônica possivelmente estava sentindo falta do seu fundador. O apóstolo Paulo já tinha tentado ir lá 2 vezes e não tinha conseguido. Desde aquela vez que ele tinha fundado a igreja, o apóstolo Paulo nunca mais tinha voltado. E parece, essa é uma das interpretações possíveis, a igreja não era tão submissa aos seus pastores, os presbíteros daquela igreja, sempre querendo o ultimato da palavra do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo está fazendo assim, não, vocês precisam respeitar os pastores de vocês. Vocês precisam ser submissos aos pastores de vocês. Vocês precisam fazer isso com amor, não porque eles são alguma coisa importante, não. O valor não está no homem, mas o valor está no trabalho que eles realizam. Está lá, ó, por causa do trabalho que realiza. Qual é o trabalho de um pastor? Aconselhar o povo, corrigir o povo, interceder pelo povo, ensinar o povo. E isso é um trabalho muito pesado. Isso é um fardo muito pesado. Então o apóstolo Paulo está falando assim, respeitem os seus pastores,
obedeçam seus pastores e tenham consideração máxima, com muito apreço, porque isso vai trazer ordem à igreja, então vocês vão poder viver de que forma, irmãos? Em paz uns com os outros. Amém? Não estou defendendo em causa própria, estava aqui no meio do texto, então está aqui. Se a gente quer viver um ano de 2026 abençoado, precisamos ser pessoas submissas, sujeitas a toda autoridade. No âmbito da igreja, estar debaixo dessa disciplina e dessa autoridade pastoral. Mas agora, essas virtudes relacionadas que o apóstolo Paulo está falando aqui não é apenas com a autoridade hierárquica. Ele vai dizer, viver em paz de que forma, irmãos? Uns com os outros. E a gente precisa fazer uma reflexão de como foi o nosso 2025. Como que nós nos comportamos de uma forma relacional? Nossas amizades estão em paz? Tem alguém que a gente precisa pedir perdão ou ser perdoado? Precisa que a gente tenha algum relacionamento que há uma rusga, que há uma fissura, que precisa ser corrigido, que precisa ser curado? Porque o chamado de Deus para a nossa vida é viver em paz uns com os outros. Dentro das bem-aventuranças de Jesus, Jesus falou, bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Se tem uma característica de um filho de Deus, é que ele vive em paz uns com os outros. Agora, se passamos 2025 brigando com o homem da quitanda, brigando com o seu Joaquim da padaria, brigando com o seu João do Uber, brigando com o motociclista do trânsito, Senhor, por esses eu tenho que fazer uma oração especial. Que eles nos aborrecem, sim ou não? Quantos motoristas eu tenho aí? E quantos motociclistas eu tenho aí? Eu sei que a gente aborrece vocês também. Então, se a gente passa toda a nossa vida em briga, em confusão, provavelmente nós não temos o príncipe da paz em nós. Precisamos rever isso. O apóstolo Paulo ensina à igreja, ei, vocês precisam viver em paz uns com os outros. Reconciliem-se. Lá, quando o apóstolo Paulo vai falar em Efésios sobre a armadura do cristão, ele vai dizer para a gente calçar o evangelho da preparação da paz. Sem paz não há evangelho. Nós receberemos, nós habitaremos na nova Jerusalém. Sabe o que significa Jerusalém? Lugar de paz. Sabe por que Davi não pôde edificar o templo em Jerusalém? Porque nas mãos dele, em que pese ele fosse um homem adorador, segundo o coração de Deus, Deus vai dizer, nas tuas mãos há muito sangue, você é um homem de guerra, você é um homem de matança, e a minha casa precisa ser uma casa de paz. Então, se a gente vem para esse lugar, e como está escrito em Gálatas, devora uns aos outros, inveja uns aos outros, faz confusão uns com os outros, tem malícia no meio, tem intriga no meio, fala mal uns dos outros, coloca uns contra os outros, a Bíblia vai dizer que esse não é o evangelho, porque o evangelho que nós vivemos é o evangelho da paz. Paz entre marido e mulher, paz entre pais e filhos, paz entre filhos e pais, paz entre os irmãos, paz na igreja. Esse é um fruto do Espírito. E aqui o apóstolo Paulo está nos dando um conselho importante. Se queremos viver um 2026 feliz, quantos querem viver felizes em 2026? Não existe felicidade sem paz. A paz com Deus nós já temos, Romanos 5. Somos justificados pela fé e agora nós temos paz com Deus. Precisamos ter paz conosco, paz interior. E nós temos isso porque nós somos morada do Espírito Santo, sim ou não? E aí nós temos ele, a paz que excede todo o entendimento, agora guarda a nossa mente, o nosso coração. Independente das circunstâncias, podemos viver paz interior. Mas a paz com Deus, a paz interior, precisa ser refletida numa paz social, numa paz de convivência. Precisamos viver em paz uns com os outros. Tem gente que briga por tudo. Briga ou não briga? Você conhece alguém que briga por tudo? Não olha para o lado. É a pessoa que é o famoso crente cri-cri. Ele briga por causa da parede, briga por causa do ventilador. Está frio, aí aumenta o ar-condicionado. Agora está calor, aí tem que baixar o ar-condicionado. Nunca está bom. É uma pessoa que vive criando uma polêmica. Irmãos, vivei em paz uns com os outros.
Se esse evangelho de fato habita no nosso coração, o evangelho é o evangelho da paz. Então, nós temos alguns dias ainda de 2025, seriam dias apropriados para a gente orar e estabelecer a paz com aqueles que, porventura, estamos, de uma forma ou outra, desalinhados. Posso ouvir um amém? Esse é o primeiro conselho. Ele vai continuar no versículo 14, dando alguns conselhos relacionais. Versículo 14. Também exortamos vocês, irmãos, aqui, agora leia comigo, vai. Louvado seja Deus. Então, para aí, vamos parar aqui. Primeiro, esse é um trabalho pastoral, é ou não é? Qual o dever de um pastor, além de pregar e aconselhar? É exatamente esse. Admoestar os que estão vivendo de forma desordenada, chamar a atenção, trazê-lo à disciplina, mas não apenas isso, consolar os desanimados e amparar os fracos. Esse é um trabalho de um pastor, não é? Mas olha o que o apóstolo Paulo está dizendo. Esse é um trabalho de um pastor, mas não é um trabalho exclusivo dos pastores. Toda a comunidade precisa ser um guardião uns dos outros. Se nós precisamos nos sujeitar à autoridade, em Efésios ele vai ser ainda mais claro, precisamos nos sujeitar uns aos outros, porque somos membros de um só corpo. Então, quem está fazendo alguma coisa que prejudica o corpo, está fazendo mal ao próximo, não apenas a si. Ele precisa ser corrigido. Admoestação significa isso, correção. O que significa admoestação? Correção, advertência. Então os irmãos têm toda a liberdade, no amor e na verdade, de olhar para o irmão e falar assim, irmão, isso não está certo. E é por isso que ele começou com um conselho de humildade. Se sujeite, tenha apreço com aqueles que vos presidem, tenha humildade pessoal e acate todo tipo de admoestação. É dever uns dos outros cuidar. A gente cuida orando, sim ou não? A gente cuida incentivando, a gente cuida elogiando, a gente cuida abraçando e a gente cuida também admoestando. Quando Paulo vai escrever para Timóteo, ele vai dizer assim, o fim dessa admoestação é o amor. Corrigir alguém é uma prova de amor. Quem não ama é indiferente, deixa a própria sorte. Verdade ou mentira? Agora, quem se importa, fala assim, irmão, não segue por esse caminho. Esse caminho não vai... Não é assim que a Bíblia nos ensina. Perdoa, larga isso, sai desse meio, esteja mais presente. Irmãos, esse é um dever da comunidade, um ajudar ao outro a crescer na graça e no conhecimento de Cristo. Admoestem os que vivem de forma desordenada, mas não apenas isso. Ele vai dizer, consolem os desanimados. É normal, no meio da jornada, no meio do ano, geralmente é assim, começa o ano novo, vida nova, culto profético da virada, que bênção, esse ano vai ser diferente, aí vem janeiro, aí vem fevereiro, aí vem março, e às vezes vem as lutas, vem ou não vem? Vem as portas fechadas, vem situações, e muitos no meio do caminho vão desanimando, e para que existe a igreja? Para encorajar uns aos outros. Não apenas para admoestar os que vivem de forma desordenada, mas também para consolar aqueles que estão desanimando. Esse não é apenas um trabalho pastoral, esse é um trabalho da igreja. Todos nós que amamos ao Senhor e amamos o seu corpo, que é a igreja, precisamos estar preocupados uns com os outros. Olhem para as cadeiras vazias perto de vocês e perguntem, quem é que está desanimado, que não tem vindo à casa do Senhor? Não tem vindo à congregação? Senhor, quem que o Senhor quer que eu ligue nessa semana? Quem que o Senhor quer que eu visite essa semana? Senhor, me revela qual é a pessoa que o Senhor quer que eu cuide durante desse mês de janeiro de 2026. Nós precisamos ter não apenas autocuidado. Lá fora só se fala sobre o autocuidado. Nós precisamos cuidar uns dos outros. Isso é evangelho.
Minha primeira pregação da ceia de 2026 vai ser esse termo grego alelon, ou alelon, que fala, tem vários versículos que fala uns dos outros, uns com os outros, uns para os outros. A gente vai fazer um estudo sobre esse evangelho, de viver em comunhão, uns com os outros, uns dos outros, uns para os outros, porque isso é o evangelho. A gente não vive mais para si mesmos, nós vivemos para o Senhor, e viver para o Senhor é viver para o próximo, para servir. Precisamos admoestar os que estão desordenados. Ei, não é assim que a Bíblia fala, irmão, se conserta, irmão, se arrependa, Jesus está voltando, mas também precisamos consolar os desanimados. E existem muitos no nosso meio. Quando digo no nosso meio, perto de nós. Posso ouvir um amém? Então consola aí alguém aí, dá um abraço nele, fala, irmão, continua, Deus te abençoe, Jesus te ama, não desista não, 2026 vai com tudo, tudo podemos naquele que nos fortalece. Ó, a Angélica ficou sozinha, olhando para o lado ali, ó, ninguém levantou, ela ficou ali, poxa, ninguém vai falar comigo. Ó, isso, Ju, muito bom, aí que coisa linda, consolando, tá? Fala, não desanima não, Jesus disse, tenha bom ânimo. Jesus foi o principal encorajador dos seus discípulos, devemos também sermos imitadores dele. Que em 2026 possamos ter esse cuidado uns com os outros, admoestando, consolando e também amparando os fracos, tá bom? Em Romanos 14 ele vai dizer isso, olha, vocês que são fortes, vocês que são mais maduros, vocês que são mais experientes, tenham paciência com os fracos, amparem os fracos. Irmãos, nós temos pessoas que estão ainda no começo da caminhada cristã, então as fraquezas, tanto morais quanto da fé, espirituais, relacionais, são inerentes ao início da caminhada. Precisamos amparar os fracos. Tem algum crente forte aqui, maduro? Todo mundo fraco? Meu Senhor, como que eu vou fazer? Todo mundo fraco aqui. Pastor Érico não vai dar conta. Tem algum crente mais maduro, forte aí? Vai. Contamos com vocês, irmãos, para amparar os mais fracos. É isso, irmão. Agora, como que tem que ser essa admoestação, esse consolo e esse amparo? Ele vai dizer, e sejam pacientes com todos. Diga, seja paciente. Né? Eu lembro sempre do Chaves, está bom, mas não se irrite. Né? Porque é difícil você manter a paciência com alguém que é fraco, sim ou não? É difícil, às vezes, você manter a paciência com alguém que está sempre desanimado. A gente começa a perder a paciência, né? Fala assim, irmão, levanta logo, já passou do tempo, vamos! Mas olha, longanimidade. Porque se tem um fruto do Espírito Santo é paciência. Jesus era manso e humilde de coração, ele tinha paciência com todos. Cada um tem um tempo, cada um tem um processo. Então você tem o seu, o irmão tem o dele, mas todos nós temos um só Deus, um só Pai, um só Senhor, um só Espírito, há um só corpo. Seja paciente. O mesmo Deus que te salvou e te amadureceu, também está salvando ele e vai amadurecê-lo para a glória de Deus. Posso ouvir um amém? Virtudes relacionais. Conselhos relacionais, o apóstolo Paulo está nos dando aqui. Versículo 15, ele vai continuar nesses conselhos relacionais. Tenham cuidado para que ninguém retribua aos outros mal por mal. Pelo contrário, procurem sempre o bem uns dos outros e o bem de todos. Tenham cuidado. O apóstolo Paulo vai dizer assim, ei, vocês precisam ser intencionais. Por quê? Porque se a gente deixar, nós vamos ficar com o nosso coração magoado, ressentido e com aquela ideia assim, eu pego ele na curva. Vingança é um prato que se come. Que isso, irmão? Vingança é um prato que não se come. Diga, vingança é um prato que não se come. Que história é essa? Vingança é um prato que se come frio. Olha o que o apóstolo Paulo está dizendo, tenham cuidado. Porque a natureza humana é uma natureza retributiva. A gente só trata bem quem nos trata bem. A gente só dá bom dia para quem nos dá bom dia. A gente só é amoroso com quem é amoroso conosco. Essa é a dinâmica humana. Mas a nova criação não é assim. A gente ama aquele que nos odeia e a gente ora por aquele que nos persegue. A gente retribui com bem aquele que nos faz
mal. Isso é evangelho. Qualquer outra coisa não é evangelho. Evangelho não se trata de se importar consigo mesmo, com a sua autojustiça, mas em refletir o caráter de Deus para o mundo. Por isso ele vai falar daqui a pouco dos conselhos, das virtudes pessoais e devocionais. Vai falar sobre oração, sobre alegria, sobre profecia, sobre espírito, mas antes ele está tendo cuidado de que como nós nos relacionamos uns com os outros, porque o nosso relacionamento com Deus vai fluir em maior medida se melhor for o nosso relacionamento uns com os outros. Pausa dramática para você absorver isso. Porque tem gente que só quer se relacionar bem com Deus, mas sem se relacionar bem com o povo de Deus, não existe esse relacionamento. Então ele vai dizer, tenham cuidado para que ninguém retribua aos outros mal por mal. Falou mal de você? Fala bem dele. Recomenda ele. Fez uma injustiça com você? Faz o bem para ele. Retribua o bem. Não procure a vingança. Porque já dizia alguém, a vingança nunca é plena. Mata a alma e envenena. Sim ou não? Eu assisti muito, Rodrigo, assisti muito. E aí, em vez da gente se vingar, ele vai dizer, procure sempre. Fala para mim, irmãos, procure quando? Então, quando você está triste, quando você está alegre, quando você está bem, quando você está mal, quando você está irado, quando você está tranquilo, não importa, procurem sempre o bem uns dos outros. Aí ele vai lembrar, não apenas no ambiente da igreja, o bem também de todos, porque isso é evangelho. Nisso vocês vão resplandecer a glória de Cristo na vida de vocês. Conselhos práticos para 2026. Se você quer ser um cristão fervoroso, comece indagando como andam os seus relacionamentos familiares, sociais e no âmbito da igreja. Viver em paz uns com os outros. Posso ouvir um amém? Depois de tratar de como a gente lida do lado de fora, o apóstolo Paulo agora vai começar a tratar como nós devemos lidar com a nossa vida espiritual, emocional, a nossa vida interior. Então, versículo 16, ele vai dizer, leia comigo, vai. Sempre alegres, porque a alegria do Senhor é a nossa força. Quero que vocês não esqueçam disso. Nós vamos profetizar sobre 2026, mas uma coisa nós não temos como impedir, que virão dias difíceis, virão dias que serão roubadores de alegria, situações difíceis na saúde física, emocional, nas coisas dentro de casa, talvez na vida financeira. As dificuldades são inerentes à vida, mas lembre-se, em todas essas coisas somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Deus é conosco. E dado que nós temos Deus conosco, nós temos uma razão para viver sempre em alegria. Deus é fiel. Então, essa virtude, olha, a primeira virtude que o apóstolo Paulo, pessoal, ele vai destacar é: estejam sempre alegres. Se a paciência é um fruto do Espírito, a alegria também é. E eu quero lembrar isso para vocês ao longo de 2026. Vocês sofrerão algumas decepções, faz parte. Algumas frustrações, nem tudo vai se realizar conforme a gente idealizou. Mas diga comigo, tudo bem? Que isso, irmão? Diga comigo, tudo bem? Deus está no controle e Ele sabe o que faz. Eu vou me alegrar no Senhor. Bendirei o Senhor em todo o tempo, o seu louvor estará continuamente nos meus lábios. Só tem vida de louvor quem tem uma vida de alegria. Porque a alegria em Deus não é circunstancial, a nossa alegria é posicional. Somos salvos, Deus está conosco. Que me poderá fazer um homem? Em todas essas coisas somos mais que vencedores. Ei, lembre-se, você não precisa de circunstâncias favoráveis, você precisa estar na presença de Deus. Deus é contigo. Então estejam sempre alegres. A alegria é o termômetro da nossa alma. Quando estamos alegres, fazemos as coisas com mais excelência, desenvolvemos melhor os nossos relacionamentos. Quando estamos amuados, tristes, ficamos desanimados.
não queremos realizar coisas, não queremos inovar, não queremos nem mesmo buscar a Deus. A alegria é essa chama interior do entusiasmo que nos impulsiona e nos encoraja. Deus está preocupado com a nossa alegria, mas a nossa alegria precisa estar firmada nele. Estejam sempre alegres. Dê um sorriso, vai. Esse sorriso Colgate, isso. Dá um sorriso para o irmão, fala para ele, dê um sorriso, irmão. Alegre-se no Senhor, dê um sorriso só, sorriso aberto, sorriso certo, cheio de amor, porque quem tem Jesus gosta de cantar, vive sempre sorrindo, mesmo quando não dá, tropeça aqui, cai acolá, mas de novo levanta e começa a cantar. Dê um sorriso. A Bíblia diz que o sorriso, irmão, entenda isso. A Bíblia diz que o sorriso aformoseia o rosto. Dá uma olhadinha para o rosto do teu irmão. Tá bonito ou tá feio? Então, fala para ele, está precisando sorrir mais, irmão. Entendeu? Está precisando sorrir mais. O sorriso embeleza o rosto. Daniel abriu o sorrisão lá, isso aí, né? Show, top. Estejam sempre alegres, irmãos. Nós temos um motivo de nos alegrarmos que não é passageiro. Deus é eterno, é imutável, é fiel. Podemos sempre nos alegrar, mesmo nas provações, mesmo nas dores, porque sabemos que somos mais que vencedores. O apóstolo Paulo está preocupado isso com a alegria da igreja. E a igreja precisa viver um 2026 vibrante. Culto marcado pela alegria, os ministérios marcados pela alegria, nossa vida pessoal marcada pela alegria, porque o Senhor já nos salvou, já morreu, já ressuscitou e nos deu uma viva esperança. Ele vai voltar para arrebatar a sua igreja e todos os dilemas da terra já foram vencidos por Ele. Estejam sempre alegres. Aleluia. Então, depois dele levantar o nosso ânimo, de falar, estejam sempre alegres, aí ele vai tratar de outra virtude pessoal, devocional. Versículo 17, leia comigo. Orem sem cessar. Vida de oração. 2026, irmão, se tem uma coisa que tem que marcar o nosso ano, comunitário litúrgico e também pessoal devocional, tem que ser uma vida de oração. Diga comigo, eu preciso orar mais. Preciso ser um homem de oração, um jovem de oração, um ancião de oração, uma mulher de oração. O apóstolo Paulo está ensinando isso para a igreja. Orem sem cessar. Existe um pastor antigo, Leonard Ravenhill, que ele dizia, ninguém é maior do que a sua vida de oração. Certa vez Paul Washer falou assim, Jesus, antes de escolher os seus 12 apóstolos, passou uma noite inteira em oração. Se você, antes de tomar uma decisão importante, se você não passa uma noite orando, é porque você se acha mais forte e mais sábio do que Jesus. Era uma ironia, mas que nos faz pensar. Se Jesus teve uma vida de oração, antes de tomar uma decisão importante, ele passou uma madrugada orando, nós queremos tomar decisão a erro, impulsionado pelos nossos desejos, pelos nossos impulsos, pelas nossas vontades. Não, irmãos, precisamos ser uma igreja e um povo marcado pela oração. Orem sem cessar. A oração traz fervor espiritual. A oração traz quebrantamento espiritual. A oração traz a glória de Deus à nossa vida. A oração queima a carnalidade da nossa alma. Sabe por que ainda algumas coisas não foram removidas da nossa vida? Sabe por que muitas coisas ainda não chegaram a contento da nossa vida? Porque estamos orando pouco. Precisamos orar mais. Quem é humilde o suficiente para dizer amém comigo? Amém. Agora, não apenas de intenção vive o homem, precisamos ser pessoas de execução. Por isso que o verbo está no imperativo. Orem sem cessar. Orar, a oração é a marca do crente e a marca da igreja. Quantos podem dizer que 2026 será um ano de oração incessante na sua vida? Pode dizer amém por isso? Vamos crescer espiritualmente. O apóstolo Paulo vai continuar dizendo no versículo 18,
Depois de falar da alegria, depois de falar de uma vida espiritual em oração fervorosa, versículo 18 ele vai dizer: em tudo, vamos ler juntos? Em tudo deem graças, porque esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. É para levantar suas mãos e começar a dar graças a Deus pelo teu 2025. Senhor, te louvo pela minha vida, pela minha casa, pela minha família, pelos teus cuidados, por essa igreja. Senhor, eu te dou graças. Note que o termo não é por tudo. Não precisamos necessariamente sermos aqueles crentes fanáticos de por tudo da graça, mas em todas as situações nós podemos ser agradecidos. Amém ou amém? Às vezes vem situações sobre nós que nós não entendemos, situações ruins até, situações trágicas até, privações e necessidades terríveis. E o apóstolo Paulo está nos ensinando, não se esqueça, estejam sempre alegres, estejam sempre orando, e logo, uma vida de alegria, uma vida de oração, te leva necessariamente a uma vida de gratidão. Você sabe que a tua vida está nas mãos do Todo-Poderoso e que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e foram chamados segundo o seu propósito. Pergunto para vocês, o teu 2025 foi marcado pela cantiga da murmuração ou pelo louvor da gratidão? O que tem saído dos seus lábios diante das dificuldades, toda vez que uma luta aparece, toda vez que um desafio aparece? Temos vivido em ações de graças ou temos vivido em indagações e questionamentos e incredulidade? O apóstolo Paulo nos dá um conselho pastoral importante: vivamos em ações de graças. Por quê? Ele vai nos dar motivo. Por quê? Por quê? Essa é a vontade de Deus para nós. Existem muitas vontades de Deus para nós, mas existem algumas que estão reveladas, e uma delas é: eu tenho uma vontade para o meu povo, que o meu povo seja um povo agradecido, seja um povo grato, seja um povo cheio de ações de graça no seu coração e nos seus lábios. Irmãos, 2026, aprenda essa lição, independente das circunstâncias, dê graças ao Senhor. Acordou? Senhor, eu te agradeço por esse dia. Vai tomar um café? Senhor, eu te agradeço por esse pão. Está saindo para o trabalho, o ônibus está demorando. Senhor, não estou entendendo. Meu chefe vai me chamar minha atenção de novo, mas eu te dou graças, porque sei que em todas as coisas o Senhor está operando a sua boa, agradável e perfeita vontade. Senhor, eu te dou graças por esse dia. O Senhor me guardou, o Senhor me livrou. Eu não vi, mas eu sei que os teus anjos estão acampados ao meu redor, me livrando de todo mal, de todo perigo. Senhor, eu te dou graças pelo meu casamento, pela minha família, pelo emprego que ainda vai chegar, pela prova que eu ainda vou fazer. Senhor, eu te dou graças. Essa é a vontade de Deus. Você sabe que a vontade de Deus é o que, irmãos? Boa, agradável e perfeita. Essa boa, agradável e perfeita de Deus é que você seja grato, independente da situação. A vida não está como queremos ainda, mas está melhor do que merecemos. Graças a Deus. Porque se nós só recebêssemos o que merecíamos, não receberíamos nada. Mas Ele é o Deus de graça e misericórdia, que nos abençoa infinitamente mais daquilo que cremos, merecemos ou pedimos. Posso ouvir um amém? Conselho pastoral importante para 2026: estejam sempre alegres, orem sem cessar e sejam agradecidos. E agora, acompanhe o caminho do apóstolo Paulo. Virtudes relacionais, virtudes pessoais, e agora ele entra no campo das virtudes devocionais. Diga comigo: virtudes relacionais, já aprendemos, virtudes pessoais, e agora ele vai falar das virtudes devocionais. Versículo 19, leia comigo de uma forma bem fervorosa, vai. Não apaguem o espírito. Mais uma vez. Irmãos, não podemos abrir mão disso em 2026. Quando estudamos a pessoa do Espírito Santo, nós aprendemos alguns símbolos quanto a ele.
O Espírito Santo, ele é relacionado a uma pomba, é relacionado ao azeite, ao óleo, à água, mas também um outro símbolo muito forte é o fogo. E nós aprendemos que o fogo, para alastrar, ele precisa ser alimentado. Um fogo que não é alimentado é apagado. E aqui nesse relacionamento pessoal com o Espírito Santo, o apóstolo Paulo está dizendo, isso precisa ser prioritário na vida da igreja. Não apaguem o Espírito. O Espírito foi derramado, foi nos dado gratuitamente no amado, mas é responsabilidade nossa cultivarmos um relacionamento pessoal e fervoroso com o Espírito Santo. O apóstolo Paulo está lembrando, o Espírito é uma pessoa divina, e ele funciona como um fogo na vida do crente. Fogo que aquece, fogo que queima a carne, fogo que queima o mundo, fogo que purifica, fogo que ilumina, fogo que aquece. Então ele dá um apelo à igreja: igreja, não apague o Espírito. Igreja que apaga o Espírito é uma igreja morta. Igreja que apaga o Espírito é uma igreja caduca, que vive de agendas passadas, processos passados, nunca se inova, não anda para frente, não tem visão. Nós precisamos reacender a chama do Espírito na nossa vida. 2026 precisa ser um ano marcado pelo avivamento do Espírito Santo na nossa igreja e na nossa vida pessoal. O apóstolo Paulo está nos ensinando isso. Igreja, não apaguem o Espírito. E aí, a gente entra nos versículos 20 a 22. Parece que são conselhos apartados, mas eu penso que estão todos eles relacionados a não apaguem o Espírito. Ele vai dizer no versículo 20, leia comigo: não desprezem as profecias. Versículo 21, examinem todas as coisas e retenham o que é bom. Versículo 22, vai: abstenham-se de toda forma de mal. Me parece que o apóstolo Paulo está nos dando um caminho para que a gente jamais para que nós jamais venhamos apagar o Espírito. Ele vai dizer para nós: não desprezem as profecias. A profecia você pode entender como o dom do Espírito Santo, aquilo que está ligado a falar ao irmão, encorajar o irmão, exortar o irmão, algo específico, mas a profecia também está relacionada a uma vida de ensino da palavra de Deus. Não desprezem as profecias, tanto aquelas que o Espírito Santo pode tomar aqui alguém no nosso meio para nos consolar, para nos consertar, para nos dirigir, para abrir o nosso discernimento. Nós temos profetas no nosso meio, posso ouvir um amém? Louvado seja Deus, o Espírito Santo usa pessoas aqui com dom de profecia, mas nós temos à nossa disposição a maior profecia já revelada, a autoritativa, a infalível, a palavra inerrante e infalível do Senhor. Não desprezem as profecias. Irmãos, não tenha dúvida, o ano de 2026 vai ser um ano corrido, e também um ano com muitas distrações, muitos feriados, Copa do Mundo, muitas coisas do mundo tentando afastar os crentes, como hoje já tem, da casa do Senhor e de uma vida de palavra. Mas o apóstolo Paulo está falando: ei, dê prioridade à sua vida espiritual, não apague o Espírito. E isso começa com não desprezando as profecias, nem mesmo a palavra de Deus. Faça da palavra de Deus o teu hábito diário. Você já parou para pensar, você já investiga no seu celular, irmãos, quantas horas você rola a tela? Investiga no seu celular, porque a nossa grande dificuldade é: pastor, eu não tenho tempo, eu não tenho tempo. Eu sempre lembro, para todo propósito tem um tempo determinado, Eclesiastes 3. Se você fala que você não tem tempo, é porque você ainda não achou o propósito. Porque se você colocar que é um propósito prioritário na sua vida, ler a Bíblia todos os dias, você vai achar tempo. Já vou te dar um conselho. Pega lá nas suas configurações e vê quanto tempo de celular de uso diário você tem. A média do brasileiro é mais de 8 horas. Pasmem. E a gente não tem 15 minutos, 30 minutos, 1 hora que seja, para ler a Bíblia? E a gente quer o Espírito fervoroso na nossa vida?
E a gente quer uma vida espiritual acesa. Sem palavra não existe espírito aceso. Precisamos ser iluminados pela palavra e pela vida de oração. Não apaguem o espírito. E aí ele vai dizer, examinem todas as coisas e se abstenham de toda forma de mal. Porque uma das formas da gente entristecer o Espírito Santo é pecando. Então o apóstolo Paulo vai dizer, sejam intencionais, cuidado com aquilo que vocês andam vendo, ouvindo, fazendo, falando, não entristeçam o Espírito, se abstenham de toda forma de mal. Fujam não apenas do mal, mas fujam também da aparência do mal. Vivam uma vida santa, pura, que agrada a Deus. Isso é um conselho pastoral para 2026. O mal sempre vai estar no nosso enlace. Por isso que Jesus nos ensinou na oração do Pai Nosso. Pai Nosso, né? O pão nosso de cada dia, mas também ele falou que nos livre do mal. Por quê? Todo dia ele disse que todo dia tem o mal nos esperando, mas todo dia também tem o livramento de Deus. E também todo dia requer um posicionamento nosso, se abster de toda forma de mal. Agora, por isso que está depois do não apague o Espírito. O Espírito está aceso na minha vida, o que acontece? Os meus olhos estão iluminados. Então eu tenho discernimento para saber, isso é bom, isso é mal. Isso vem de Deus, isso vem do maligno. Eu só quero andar no caminho da justiça, aquilo que Deus tem para mim. Abstenham-se de toda forma de mal. Então, depois de dar todas essas virtudes, o apóstolo Paulo vai fazer uma oração pela igreja. E eu também desejo fazê-la aqui hoje. Versículo 23 e 24. Ele vai dizer, o mesmo Deus da paz. Ele termina da forma como ele começou. Ele começa valorizando a paz uns com os outros. E lembra, a gente só pode ver essa paz uns com os outros se nós estivermos em comunhão com Deus, porque Ele é a paz que nós precisamos para viver. Amém? Então, o mesmo Deus da paz, o que Ele vai fazer? Os santifique em tudo. Agora leia comigo, vai. E que o espírito, a alma e o corpo de vocês sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Louvado seja Deus. O apóstolo Paulo está despertando a consciência da igreja. Deixa o texto aqui rapidinho para mim. Primeiro, precisamos nos lembrar que Jesus Cristo está voltando. Posso ouvir um amém? Você pode dizer isso comigo, Jesus Cristo está voltando. De repente não vai ter musical hoje. Tomara que tenha. Não, volta amanhã, volta segunda-feira, Jesus, eu já ensaiei tanto. Quantos creem que Jesus pode voltar a qualquer hora, irmãos? Dado que ele pode voltar a qualquer hora, o capítulo 5 ele vai começar isso. O dia será como um ladrão. O ladrão não avisa, ele só diz, perdeu. Mas ele vai dizer assim, mas vocês não estão em trevas para que esse dia pegue vocês de surpresa. Vocês são filhos da luz. Se chegar dizendo perdeu, fala assim, perdi para ganhar, porque a vida do crente é isso, né? Eu perdi para ganhar, eu morri para viver. Eu estou salvo na glória. Quando a trombeta tocar, nós seremos arrebatados. Jesus pode voltar a qualquer momento. Dado que Jesus vai voltar a qualquer momento, já diz em Hebreus, segui a santificação sem a qual ninguém verá o Senhor. Então ele vai dizer, nós, enquanto estivermos vivendo aqui, nós temos uma responsabilidade, viver em santidade. E essa santidade tem que ser integral. O apóstolo Paulo vai afirmar aqui o aspecto tricotômico do homem. O homem é corpo, alma e espírito. O homem é o quê? A teologia diverge sobre isso, tem uma visão dicotomista, dizendo que espírito e alma são sinônimos, são termos intercambiáveis. Nós aqui, nós cremos que o homem ele é tricotômico. Nós somos formados pelo corpo, essa matéria orgânica, fisiológica que nós temos, a alma, sede das nossas emoções, da nossa volição, da nossa vontade, dos nossos desejos, e o espírito, sede da nossa consciência, razão e intelecto, e que nos conecta a Deus. Amém ou amém? Ele está dizendo, essa santidade tem que ser integral. Só que em vez dele falar corpo, alma e espírito, ele faz a ordem inversa ou prioritária. Espírito, alma e corpo. Porque é isso que o Evangelho faz na vida do homem, transforma de dentro
para fora. Então lembra, olha, a religião, ser cristão, não é só uma religião externa em que você fica podando o comportamento. Ela primeiro tem que ser uma santidade do espírito. Depois essa santidade vem, então, ó, razão, intelecto, consciência, é o capacete da salvação. Eu estou buscando as coisas do céu, onde Cristo vive, e não mais aqui da terra. Eu tenho uma mente de cristão. Santidade da alma. Minhas afeições, os meus desejos não estão mais inclinados para as coisas corrompidas da carne. Eu agora tenho desejo por Deus. Eu amo o Senhor. Eu quero a palavra de Deus. Eu quero a comunhão do Espírito Santo. E agora, de dentro para fora. Agora o corpo será santo. Afinal de contas, o meu corpo é o santuário do Espírito Santo. Então precisamos cuidar da nossa mente. Precisamos cuidar do nosso coração. E precisamos cuidar do nosso corpo. Tudo santificado ao Senhor. Amém ou não amém? Então fala para o irmão que está ao teu lado, cuida da sua saúde. Cuida do seu corpo. 2026, ó, tá aí. Ano bom, né? A gente faz projetos, faz ou não faz? Vamos começar uma dieta? Vamos. Mas eu vou continuar comendo doce, tá, irmã Graça? Só final de semana. Vamos cuidar? Vamos fazer caminhadas? Vamos fazer atividades? Vamos. Ó, ele está falando alegria, coração, oração, vida espiritual, corpo também. Corpo, alma e espírito. Vamos cuidar da integralidade da vida, toda ela para glorificar o nome do Senhor. Posso ouvir um amém? Cuide do seu corpo, cuide da sua alma, cuide do seu espírito, que todos eles estejam vivendo em santidade para glorificar o nome do Senhor. Existe uma responsabilidade pessoal, mas não é assim que termina o texto. E aqui a gente vai terminar a mensagem. Versículo 24. Levanta uma das suas mãos e diga comigo: fiel é aquele que o chama, o qual também o fará. Não se esqueça disso. 2026, você continuará vivendo a fidelidade de Deus. Foi Deus que o chamou para viver isso, e é Deus quem vai garantir isso. Ninguém ficará pelo caminho, ninguém ficará perdido, ninguém ficará às margens. Sabe por quê? Porque Deus é fiel para cumprir. Ele nos chamou, Ele vai nos sustentar. Foi assim que Ele fez. Ele criou todas as coisas e ainda sustenta pelo poder da sua palavra. Ele nos chamou e Ele vai nos garantir até o fim. O ano de 2026 será ainda um ano de muitos desafios, mas fiel é aquele que o chama e Ele fará. Tudo aquilo que Ele começou na sua vida, Ele vai completar. Então creia, ore sempre, esteja sempre alegre, viva em paz uns com os outros e jamais apague o espírito. Que vivamos o 2026 integralmente abençoado, para a glória de Deus Pai. Fica de pé comigo.